Nesse vídeo, vamos aprender como usar o Type Guards no TypeScript. Mas aí, Glaucio, o que seria o Type Guards, tá? Então, o Type Guards, ele permite que a gente possa vir a restringir o tipo de uma variável num determinado bloco condicional. E hoje eu estarei falando sobre alguns deles, tá? Entre eles aqui o typeof, tá? O instanceof e o in. Mas vamos entender agora, a partir de agora, o que seria cada um deles e os exemplos de como nós podemos aplicá-lo em diferentes contextos. Então aqui a gente tem um exemplo do typeof, tá? Primeiramente, antes de explicar o código, eu vou explicar o que seria o typeof e cada um dos seus type guards, tá? Então, o typeof, ele é usado para determinar o tipo de uma variável. Então, ele é muito considerado, ele é considerado muito limitado e superficial. Então, ele só pode determinar os seguintes tipos reconhecidos pelo JavaScript, como, por exemplo, o boolean, o string, o bigint, o symbol, o undefined, o function, number. E qualquer um que esteja fora desta lista que eu acabei de citar, o typeof, ele vai retornar como object. Mas vamos ver um exemplo de uma aplicação de um typeof aqui. Então, nós estamos vendo aqui uma função que se chama detalhes funcionário. Note que no parâmetro dessa função, nós temos ali o funcionário, que ele pode ser do tipo string ou number. Então, se eu definir ali em que momento eu devo usar, qual dos dois tipos eu devo usar, então a gente usa ali justamente o if. Então, ali a gente tem ali if typeof funcionário for igual a uma string, então eu quero que dentro deste contexto deste if ele me retorne uma string. Se não, ele vai me retornar um number. Então aqui, o que a gente está entendendo? Nesse detalhes de funcionário, a gente está recebendo ali, ele tem um parâmetro, e dentro desse parâmetro ali, ele vai verificar o tipo desse valor do parâmetro, e na primeira chamada, ele vai retornar ali, por exemplo, o nome do funcionário, que no caso ali, na linha 9, na linha 10, vocês vão ver que o resultado vai ser justamente o meu nome. Então, e já ali, nas linhas 12 e 13, vocês vão ver que vai justamente identificar que é de fato ali o número, o ID desse funcionário. Então, embora esse type guard ele seja fácil de usar, ele funciona apenas para os tipos TypeScript pré-definidos. Então, essa é uma das principais limitações do uso do typeof. Bom, vamos para um outro exemplo, que seria de um type guard também, que é o instanceof. O type guard instanceof, ele pode ser introduzido com uma versão mais avançada do typeof, por assim dizer. Enquanto o typeof ele determina o tipo de uma variável, já o instanceof ele vai decidir se o objeto fornecido possui de fato as propriedades semelhantes à classe específica ou à função do construtor. Então, com base nisso, o operador ele vai retornar um valor booleano, né, um true ou false. Embora o exemplo aqui é um exemplo bem simples, mas vocês vão ver que no outro vídeo eu vou fazer um exemplo muito mais denso de uso do instanceof, mas aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma função ali chamada formato data, onde ele recebe como parâmetro ali o valor, e esse valor ele pode ser do tipo date ou string. Então ali, embora eu não estou fazendo um exemplo de uso de uma classe especificamente, usando até mesmo, aqui no caso a gente está usando aqui uma função, então ali a gente está determinando se o retorno dessa função ela vai ser ali uma string ou um date. Eu sei que vai ficar um pouco complexo de entender o que está sendo feito aqui, mas fiquem tranquilos e tranquilas, porque no próximo vídeo eu vou fazer um outro exemplo melhor do que esse, para justamente exemplificar o uso do instanceof. Então ali no retorno, por mais que ali na linha 6 eu retorne, na verdade na linha 3 eu retorne o valor de um TC de tipo string, ali na linha 6 também eu posso retornar um valor do tipo date. Então, ali nas linhas 9 e 10, ele vai justamente retornar, né, ou um valor em formato do tipo date, perdão, ou do tipo string. Eu sei que está um pouco confuso, mas fique tranquilos e tranquilas que no próximo vídeo
Eu vou melhorar esse exemplo aqui, não usando esse exemplo, mas um outro melhor. E o outro type guard que a gente vai estar falando aqui é o in, tá? Esse type guard, a gente pode usar ele em diferentes... para diferenciar os tipos um dos outros, tá? E essa palavra-chave in, ela vai verificar se o objeto selecionado contém as propriedades especificadas. Então, de acordo com essa condição, ele também pode retornar ali, né, um boolean, no caso, né, um true ou false. Então, essa palavra-chave ela será útil para validações funcionais e evitar problemas de tempo de execução. Aqui tem um exemplo que, inclusive, foi bem difícil de criar, assim, tipo, como eu posso estar fazendo uso de um in de uma maneira que seja simples de explicar para vocês, vocês pensam que é fácil gravar vídeo, mas não é. A gente sempre pensa, caramba, será que esse exemplo vai ser fácil de explicar? Porque quando a gente faz no código ali fica até mais fácil. Mas quando a gente já tem um código pronto e explicar fica um pouco mais complexo. Então vamos lá. Entre as linhas 1 a 3, nós criamos ali uma interface chamada humano. O humano, ele tem como uma característica própria que diferencia, né? Uma das características que diferencia do mundo animal é o som que a gente emite. A gente fala. Os bichos, eles não falam, né? Embora eu escrevi ali voz, mas depende, né, do contexto, né, do animal. Mas eu botei ali voz, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer ali. Então, eu criei ali uma interface humano, e essa interface humano, ele tem ali uma função que retorna um void e é um falar. E nas linhas 6 a 7, nós temos uma outra interface, que é animal. E, na verdade, em vez de ser voz, poderia ser som, né? Mas não tem problema, porque eu estou usando som em outro contexto aqui. Mas eu também tenho outro exemplo, melhor uso, caso de uso de um in, dentro do outro exemplo do próximo vídeo. Então, dentro dessa interface ali, nós temos o animal. E, por consequência, também nós criamos uma função chamada voice, que retorna um void. Então, ali, entre as linhas 9 ao 12, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função chamada dizer algo, e dentro desta função, nós temos um parâmetro que se chama som, e esse parâmetro, ele pode retornar a função referente à interface humano ou da interface animal. Mas e aí, como é que eu vou determinar um e o outro? Aí que entra. Nós podemos estar definindo ali usando, né, justamente os blocos de condição, como por exemplo, novamente ali o if. Então, por exemplo, se usar a função falar em som, que in significa em som, in som, então ele vai retornar som.falar, se não, som.voz. Então a gente note aqui que a gente está usando o mesmo parâmetro declarado na função 9, a qual a gente pode estar retornando em diferentes contextos, né? Então é importante perceber isso, né? Mas novamente, né, eu acho que já está no momento já da gente fazer alguns outros exemplos para ficar um pouco mais cabível e mais entendível o que a gente está ensinando aqui. Então, novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, compartilhe com seus amigos e amigas, deixe o seu like. Se não ficou entendido, não tem problema, a gente vai partir a partir de agora nós vamos partir para o próximo vídeo, já para fazer as demonstrações em relação a esse contexto de exemplo que nós declaramos aqui. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.